Olá, você já ouviu falar nesta sigla? PSA é o Pagamento por Serviços Ambientais. O Meio Ambiente por Inteiro explica o que significa, quando foi criado, quem teve essa ideia e quais as vantagens e desvantagens desta política. A intervenção humana tem sido um dos fatores que impedem o meio ambiente de agir sozinho e manter o equilíbrio. Resultado: espécies ameaçadas de sumir, vegetações destruídas, recursos cada vez mais escassos, como a água. Estudos apontam que se o ritmo de poluição for o mesmo do século XX, até 2050, vai faltar água potável para metade da população mundial. Todo mundo deveria parar um pouco e observar o meio ambiente, ou melhor, prestar atenção nos serviços oferecidos de graça pela natureza. Quer exemplos? É ela quem produz o oxigênio, regula os gases, fornece produtos como alimentos, remédios naturais, a fertilidade do solo. E o homem presta serviços ambientais? Sim, ao plantar árvores, ao adotar práticas para combater a erosão. E por que não pagar por essa preservação? Foi aí que surgiu o chamado PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. O pagamento por serviços ambientais é a definição de instrumentos econômicos ou financeiros que, em última instância, vão reconhecer os serviços que a natureza presta de forma gratuita para a sociedade e permitir que as áreas que estão prestando esse serviço sejam mantidas em benefício de todos. E na prática, como funciona? Por exemplo, a legislação brasileira diz, por exemplo, que um produtor rural tem que ter a quantidade ou metragem, X de florestas no entorno de rios, córregos, lagos e afins. Para o WWF, o produtor rural que mantém além do que a lei pede, ou seja, tem uma adicionalidade, para a gente ele é um candidato a receber esse pagamento. Então esse excedente tem que ser aferido pelos órgãos públicos, e mediante isso ele vai receber um pagamento por esse serviço que ele está prestando. Este é o Parque Nacional de Brasília, uma unidade de conservação criada pelo Decreto Federal 241, de 29 de novembro de 1961. O Parque Nacional é uma unidade de conservação que faz parte de um sistema que é composto por 313 unidades de conservação no país inteiro, representa quase o sistema inteiro, 8% da área do território nacional. Ele é um dos maiores sistemas de unidade de conservação do mundo e acho que ele é um dos responsáveis pelo protagonismo que o Brasil tem no cenário internacional com relação ao meio ambiente. São mais de 40 mil hectares. Surgiu primeiro da necessidade de se proteger os rios que fornecem água potável à capital federal. Segundo, para manter viva a vegetação em estado natural. O Parque Nacional de Brasília funciona todos os dias. De segunda a sexta-feira, recebe aproximadamente 600 pessoas. Aos sábados e domingos, este número sobe para 3 mil. São aproximadamente 300 mil visitantes todos os anos. As pessoas vêm, utilizam as piscinas, percorrem as trilhas ou simplesmente ficam igual aquele casal. Sentam e apreciam a natureza. O Parque Nacional presta serviços ambientais, uma lista extensa. Ele presta de inúmeros serviços ambientais, então que vão desde ser uma importante área de lazer, de recreação, de educação para a população do DF, como proteger importantes mananciais de água aqui do Distrito Federal. Então dentro do parque fica uma represa, a represa de Santa Maria, que junto com outras captações, como a captação do Ribeirão do Torto, é responsável por 20% de toda a água do DF. Então, a existência do parque garante que essa água vai ser sempre de boa qualidade, que não vai sofrer com poluição, com outros tipos de intervenção que o homem pode gerar. Questão de temperatura, de ajudar a regular a temperatura aqui do plano piloto e do Distrito Federal. A Lei de Unidades de Conservação trata do PSA. Dentro dela, previu 2 artigos que têm a ver com serviços ambientais, que é o artigo 47 e o 48, que estão relacionados à proteção das unidades, a proteção que as unidades prestam em mananciais de água. Então, um mais ligado ao abastecimento urbano, que é o 47, e o outro a geração de energia, que é o 48. Mas, por enquanto, a unidade de conservação não é beneficiada pelo pagamento por serviços ambientais.
Não, hoje o parque não recebe por esses serviços ambientais, né? A legislação ela ainda precisa de uma certa regulamentação, alguns artigos, e o projeto de lei ainda está em construção lá na Câmara dos Deputados. Então o parque não recebe. Existe uma tentativa de atrelar algum tipo de retorno ou de apoio à gestão do parque com relação a essa proteção da água, né? Dessa questão do sistema de produção, de captação de água do Torto e da Santa Maria, né, da represa. Tentando, né, facilitar essa cooperação entre o órgão de abastecimento da cidade, né, que é beneficiado pela proteção do parque e o parque, foi proposto pelo Ministério Público uma ação civil que previa essa troca de serviços, né? Ela contou, né, com a participação do parque, né, em determinado momento, mas infelizmente ela acabou arquivada, né, pela essa falta de regulamentação exatamente dos artigos da lei do SNUC. Então, assim, hoje nós não temos nenhuma ação mais concreta no movimento de estabelecer essa parceria com o órgão de abastecimento de água aqui do GDF, né, a CAESB. Mas é uma questão importante, a gente tem que retomar essa linha e trabalhar conjuntamente, né? E a ANA, Agência Nacional de Águas, tem um projeto chamado Produtor de Água. O objetivo da iniciativa é remunerar os donos de terras que preservam as propriedades nas bacias hidrográficas. O programa já se espalhou por todas as regiões do país. Em Planaltina, cidade do Distrito Federal, por exemplo, a bacia do Pipiripau abastece quase 200 mil habitantes nas proximidades com boas práticas ambientais. Atualmente são cerca de 20 iniciativas em andamento pelo Brasil. O primeiro projeto foi implantado há mais de 10 anos em Extrema, Minas Gerais, nas bacias hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Os rios cortam os estados de Minas Gerais e São Paulo e abastecem a região metropolitana paulista. No Sul e Sudeste, todos os estados adotaram novas práticas e recebem o pagamento pela prestação do serviço. O valor recebido por cada hectare da propriedade preservada varia de localidade para localidade. Este especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas explica que os projetos são implantados em parceria com instituições públicas e particulares, que financiam os custos da propriedade e orientam os produtores rurais. Esse é um programa que a gente entende que é um programa de ganha-ganha. Por quê? O produtor ele vai ganhar, ele vai readequar a propriedade dele vai ficar ambientalmente correta, ele não vai ter risco de ser multado, porque ele está recuperando as áreas de proteção permanente, ele está cercando as suas nascentes, protegendo as suas nascentes, e com isso ele ganha, porque na propriedade dele vai ter mais água. A Lei 9.433 de 1997, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, garante a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e fornece subsídios para a elaboração de planejamento. Para fazer parte do programa, cada propriedade deve se adequar nas exigências estabelecidas pela agência. É preciso plantar espécies nativas, construir bacias de captação e infiltração, readequar estradas que dão acesso às propriedades, além da produção de mudas, construção de terraços e cercamento de áreas. O especialista explica ainda que até o final do ano será feito um investimento de R$8 milhões em estrutura para melhorar a qualidade da água no Brasil. E quem ganha com isso é a população. A sociedade ganha porque essa água que é produzida, que é infiltrada, ela vai para o rio e do rio vai para alguma captação e chega na torneira de cada pessoa. Então vai chegar de uma forma mais, uma água mais saudável, uma água mais pura, que precisa de menor tratamento, menores quantidades de produto químico. E veja só como é um projeto que todos ganham. Como as companhias de saneamento vai receber uma água de melhor qualidade, ela vai gastar menos para tratar essa água. Então, normalmente as companhias de saneamento também são parceiras, porque ela também ganha. Recebendo uma água, ela vai ter uma certeza que vai ter água mais disponível na época da seca e uma água de melhor qualidade. Então é um projeto que todos ganham. E nós conversamos com um produtor que recebe o pagamento por serviços ambientais. Vamos saber o que ele acha do PSA. Os primeiros contratos do projeto Produtor de Água foram firmados com produtores rurais de Planaltina, no Distrito Federal.
O objetivo é recuperar e conservar a bacia do Ribeirão Pipiripau, que enfrenta problemas de atendimento às demandas dos mais 400 donos de terras e 180 mil moradores da região. São pessoas que dependem do Ribeirão para o abastecimento de água. A nossa equipe conversou com um destes produtores rurais, Carlos Eduardo Sé, que teve o projeto selecionado. Sou proprietário de uma chácara no Núcleo Rural Pipiripau. Essa chácara é um arrendamento da Fundação Zoobotânica, antiga Zoobotânica, atualmente Secretaria da Agricultura, e sempre os programas foram desenvolvidos em conjunto com a Emater e com a Secretaria de Agricultura ou a antiga Fundação Zoobotânica. E, atualmente, eles estão privilegiando essa questão da reserva natural. Ele fala das vantagens e desvantagens do projeto. Eu sou a favor, mas eu sou a favor sem fazer disso uma coisa vangloriosa, tá? Mas o pagamento é muito pequeno, o pagamento é depois do que você gasta. O pequeno produtor, ele não tem condição de fazer isso. Esse programa deveria ser mantido pelas instituições, porque a gente não tem condição de fazer isso. É muito dinheiro e muita mão de obra, com limpeza, com caseiro, com herbicida, com tecnologia tipo roçadeira. Então, não é uma manutenção que dá para se fazer no cotidiano. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero preservar a coisa, mas o custo para mim é grande. Eu acho que é um programa que tem que ter mais incentivo, mais fiscalização e mais determinação. E um cuidado com o proprietário rural que vive disso, tá? E no próximo bloco, afinal, onde surgiu esta ideia de PSA? E o debate no Brasil sobre o projeto de lei que, se aprovado, deve regulamentar o assunto. Tudo isso daqui a pouco. E para falar mais sobre pagamento por serviços ambientais, o Meio Ambiente por Inteiro recebe o advogado ambientalista Kwame Aquamoa. Doutor Kwame, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor Kwame, quem pode receber essa gratificação, né, esse pagamento? Só os produtores rurais? Não, Daiane. Além dos produtores rurais, qualquer pessoa que proteja o meio ambiente, qualquer pessoa que tenha na sua propriedade, não necessariamente produtor rural, mas qualquer pessoa que tenha na sua propriedade uma área sensível que mereça uma atenção especial. E qual que é a forma de pagamento? É só em dinheiro ou não? Não, na verdade, existem tanto a forma monetária quanto não monetária. Por exemplo, por meio de cursos de capacitação, podem acontecer recebimento de máquinas ou de equipamentos para esse produtor. Pode ser feito por meio de uma isenção de impostos. Todas essas são formas não monetárias de compensação também, de recebimento. No início do programa, a gente viu conferiu um projeto da ANA. Que outras iniciativas no Brasil estão dando certo? Bom, a gente tem um projeto piloto que chama ProAmbiente, que aconteceu no Acre. Temos projetos também em São Paulo e temos aqui em Brasília uma parceria entre a Agência Nacional de Águas e a DASA na bacia do Pipiripau, que fica a nordeste aqui de Brasília. Doutor Kwame, qual que é a iniciativa no Brasil que é a mais interessante? Bom, a mais interessante que eu tenho notícias foi no próprio Acre, em Rio Branco, onde foi também o projeto pioneiro da implantação desse tipo de compensação aqui no Brasil. O nome do projeto chama ProAmbiente. No Acre, como é que funciona mais ou menos? Bom, o Estado ele paga os produtores para que não degradem áreas que eles consideram como prioritárias.
Quando o pagamento é em dinheiro, como é que de onde o governo tira esse recurso? Bom, existem impostos, né, como o ICMS ecológico, onde o governo ele detém parte para o financiamento de projetos nesse sentido. E agora, doutor Kwame, uma curiosidade. Você sabe onde começou essa história de pagamento por serviços ambientais? Tudo começou na década de 90, na Costa Rica, país localizado na América Central. Na época, foi criada uma taxa que incide sobre o consumo de água e gasolina. O dinheiro arrecadado é destinado aos donos de terras preservadas. São $80 por hectare, aproximadamente R$180. Depois que o pessoal começou a ser remunerado por manter vegetação natural na propriedade e até recuperar área desmatada, houve um aumento de 79% na cobertura vegetal do país. Em 1980, era de 29% do território. No ano passado, chegou a 52%. Além da Costa Rica, outros países adotam o pagamento por serviços ambientais, entre eles México, Equador, Japão e Estados Unidos. Além desses, que outros países adotam também essa iniciativa? Bom, nós temos exemplos na Colômbia, nós temos na Coreia, nós temos na China, temos exemplos também de pagamentos por serviços ambientais. Nós temos na França um exemplo de uma grande marca de água, onde ela paga produtores para que não ela paga produtores para que não degradem aquela área que ela usa como insumo, né, do seu produto. No Brasil também a iniciativa privada também pode participar, assim como ocorre lá fora? Sim, no Brasil também pode participar. Aqui seria uma maneira menos usual de acontecer, mas sim, pode acontecer de o privado pagar para o privado. E o pagamento por serviços ambientais virou um assunto de audiência pública neste ano no Congresso Nacional. Lá tramita um projeto de lei que, se aprovado, vai virar um marco legal para regulamentar o assunto no Brasil. A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas realizou a audiência pública. Os parlamentares debateram o projeto de lei 792 de 2007, que está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O texto já recebeu 2 pareceres favoráveis, com textos substitutivos aprovados pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O projeto define os serviços ambientais e prevê a transferência de recursos, em dinheiro ou não, aos que se preocupam com a preservação. Durante a discussão, falou-se que as previsões mostram que no Brasil haverá redistribuição de vegetação e chuvas por conta das mudanças climáticas. Com isso, é preciso estabelecer estratégias para garantir os recursos. A proposta cria as diretrizes da política nacional sobre o tema, a Comissão Nacional que vai cuidar do assunto, o Programa Federal e o Fundo para este fim. E ainda, estabelece prioridade para o pagamento em situações sob maior risco socioambiental. Eu acho que o maior desafio é fazer com que a lei que está tramitando no Congresso Nacional, ela seja construída da melhor forma possível, né, englobando a maior diversidade de fontes possíveis de pagamento, né, reconhecendo da melhor maneira possível esses serviços que a natureza presta gratuitamente, né, e que isso seja debatido de forma concreta, democrática e séria com os estados e municípios, né, que em última instância já estão implementando, né, e vão ter que implementar essa legislação. Eu acho que essa legislação é algo moderno, o Brasil vai se alinhar com outros países que já vêm atuando nessa direção e isso pode contribuir de forma fantástica para a implantação do Código Florestal, por exemplo, e para a implantação de uma série de leis que a gente tem em nível federal, estadual e municipal, né, que vão levar à manutenção e à preservação de áreas naturais muito importantes para o Brasil todo. Você acha que essa discussão que tem hoje no Congresso Nacional, ela já deveria ter acontecido há mais tempo? O Brasil está atrasado nessa discussão de compensar o prejuízo? Até por uma questão geográfica, por o Brasil ter essas dimensões continentais, é difícil de uma implantação nacional. Então, eu acho que merece uma discussão profunda com a sociedade para que haja realmente uma compatibilidade entre a legislação e o que for efetivamente implantado, uma vez que o pagamento por serviços ambientais trata-se de uma transação voluntária.
nós temos dois tipos de instrumentos principais da proteção do meio ambiente. Seriam os instrumentos econômicos e os instrumentos de comando e controle. A legislação ela está no seara dos instrumentos de comando e controle, uma vez que ela é impositiva. Já os instrumentos econômicos, alguns, e no caso até o PSA, ele é de caráter voluntário, ou seja, a pessoa adere se quiser. O novo Código Florestal já trata de PSA ou isso não foi tratado na lei? Sim, o Código Florestal, ele, no seu artigo 41, inciso 1º, ele já trata de uma maneira superficial que o governo pode sim compensar aquelas pessoas que protegem serviços ambientais. Então, a aprovação desse projeto de lei no Brasil definiria as regras com mais clareza, não é isso? Assim como aconteceu com a Política Nacional no Meio Ambiente, no caso desse PL, se transformado em lei, ele vem para unificar o que já acontece em alguns estados da federação. Ele seria uma maneira de estruturar, uma vez que ele traz conceitos essencialmente biológicos para a área jurídica, para o âmbito jurídico. Ele diz lá o que são serviços ambientais, diz o que são ecossistemas, diz como é que vai ser feito esse pagamento. Então, ele vai estruturar a questão dos pagamentos de serviços ambientais no nível nacional. O Brasil hoje discute esse marco legal, né, doutor Kwame? Mas e os outros países que já adotam? Costa Rica, por exemplo, já tem uma lei sobre isso? Sim, a Costa Rica já tem uma lei, o número 7575, que é a Lei Florestal, em que ela dá diretriz, em que ela conceitua o que seriam os ecossistemas, o que seriam os serviços ambientais e como seria feito o pagamento para esses produtores, para esses provedores dos serviços ambientais. É diferente essa história de compensar quem preserva, né? Porque no Brasil, até hoje, nunca aconteceu isso. É verdade. Nós temos o princípio do poluidor-pagador, onde aquele que degrada, ele é sancionado por meio de multas, e a gente tem toda uma legislação de crimes ambientais para esses casos. Nós temos também o princípio do usuário pagador, que é aquela pessoa que se utiliza dos serviços ambientais. Por exemplo, quando você vai para um parque nacional e você paga a entrada para desfrutar do parque. Mas fica aquela grande questão, e quem preserva e quem conserva? Então, a gente não tem ainda nada que possa beneficiar essa pessoa, uma vez que ela tem que, em muitos casos, tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder preservar ou conservar. Dr. Kwame Akwamoah, muito obrigada pela participação no programa. Bom, Daiane, eu que agradeço. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem? Então escreva pra gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, @stf.jus.br. Na próxima semana eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá!